Olá, espero que estejam bem. Continuando nossas aulas de processo de fabricação 1. Então, a gente viu toda a parte de teoria de usinagem convencional, que era basicamente uma ferramenta com uma cunha de corte que seja mais dura que o material. Através de movimentos relativos, ela removia cavaco e dava formato final para a peça. Então, são os processos de furação, torneamento, fresamento, serramento. E a gente fez todos os cálculos referentes à força de corte, potência de corte, temperatura de corte. E agora a gente vai ver alguns outros tipos de processos de usinagem. Então, um processo que é bastante utilizado, principalmente para a questão de acabamento das peças, que a gente chama de usinagem abrasiva. O que é uma usinagem abrasiva? Ela ocorre por causa de um processo de abrasão, que a gente chama. Então, você vai remover material da mesma forma que a usinagem, vai gerar cavaco. A ferramenta vai ser mais dura que a peça, que nem a usinagem. Só que a diferença aqui é que você tem várias partículas dessas num aglomerado que geralmente a gente chama de rebolo. Então, quem já teve alguma convivência com a indústria metalmecânica, o pessoal às vezes chama rebolo, aquela ferramenta utilizada para afiar outros tipos de ferramenta. Então, na verdade, para os processos de abrasão, é utilizado uma ferramenta que chama rebolo. Então, a ideia da aula de hoje é a gente falar um pouquinho desses processos de retificação que a gente chama. Então, retificar, se a gente fosse pegar pelo sentido literal da palavra, era corrigir. Mas, na verdade, esses processos são muito utilizados para melhorar o acabamento superficial de peça e para diminuir a tolerância geométrica também, e também às vezes para corrigir. Por exemplo, se se pega uma peça que vai ser utilizada como ferramenta depois, essa peça tem que ter uma dureza elevada. Então, o que se faz? Se usina ela na usinagem convencional, com sobremedidos, que a gente chama, ou seja, com um pouquinho de sobra de material, manda a peça para o tratamento térmico para endurecer a superfície. E para fazer depois a usinagem depois de endurecida, é bem mais complexo por usinagem convencional. Então se faz essa usinagem por forma de abrasão. Então é uma das funções da usinagem de retífica é justamente fazer essa correção nas peças. Uma vantagem desse tipo de usinagem em relação à usinagem convencional é que você consegue usinar praticamente todo tipo de material. Metal duro, cerâmica, vidro, você consegue usinar por retificação. Então, é um processo que você tem uma larga aplicabilidade. Vários materiais podem ser usinados por esse tipo de processo. A grande diferença é que, como você vai fazer uma operação muito fina, uma operação de acabamento, não sei se vocês lembram, a gente falou na usinagem convencional, o que que a gente faz para melhorar o acabamento de uma peça? A gente aumenta a velocidade de corte, diminui avanço e diminui profundidade de corte. Então, como esses processos de retificação são processos de acabamento, eles vão ser processos que dão uma taxa de remoção de material muito baixa em relação à usinagem. Então, se você usinar uma peça desde o começo com esses processos, ia demorar muito tempo, você ia gastar muita energia, ia gastar muito dinheiro. Então, por isso que são operações geralmente utilizadas só para acabamento final quando necessário. Apesar que a gente vai ver no final da aula de hoje, que tem alguns processos de retificação que já têm umas taxas de remoção um pouquinho maiores, já estão começando a ficar um pouco mais atrativos economicamente. Mas, basicamente, os processos de retificação são processos com altas velocidades, só que baixa taxa de remoção. Então, as vantagens desses processos abrasivos podem ser usados em todos os tipos de materiais, que nem eu comentei, aço endurecido, material não metálico, materiais como cerâmica, silício. Você pode ter acabamentos de centésimos de micron, até de milésimos de micron. Então,
nos processos mais avançados se chega a uma precisão de 0,025 micrometro. Então, é um processo muito fino no acabamento. E também, não sei se alguém já escutou falar, mas tem alguns exemplos de usinagem por jato d'água. Na verdade, não é a água que corta o material, mas um elemento abrasivo que está presente na água. Como a água é injetada sobre uma alta pressão contra o material, esse material abrasivo faz o corte do material. Mas isso a gente vai ver no próximo tópico da matéria, que são os processos não tradicionais de usinagem. Não vamos tratar aqui agora nos processos abrasivos. Então, um dos processos abrasivos que a gente vai ver é a retificação. Como é que isso é feita a retificação? Que nem eu falei no começo, então você vai ter um material bem mais duro do que o material que você vai fazer a retificação, através de partículas abrasivas. Então, essas partículas estão num rebolo com velocidade periférica muito alta, então é muito maior que a velocidade da usinagem. Então, geralmente esses rebolos têm uma forma de disco, e como eles vão girar muito rápido, eles têm que ter um balanceamento perfeito. Se tiver uma massinha fora ali, ele vai começar a desbalancear e não vai funcionar corretamente, então, podendo causar danos para a máquina. E ele é muito parecido, essa retífica plana, digamos assim, é muito parecido com o processo de fresamento. Então, não sei se vocês lembram lá no processo de fresamento, a gente tinha fresamento frontal, fresamento de face. Então, a retificação plana a gente pode comparar até com o processo de fresamento. Qual que é a diferença, então, entre a retificação e o fresamento? Então, primeiro, que a gente tem muito mais grão abrasivo na retificação do que aresta de corte no fresamento. Então, tem muito mais grão abrasivo do que aresta de corte. De novo, a velocidade de corte da retificação é muito mais alta que do fresamento. Num rebolo, você não tem uma orientação certa dos grãos, eles são orientados aleatoriamente, e esses grãos geralmente têm um ângulo de inclinação negativo muito alto, aí menos 30 graus, chegando a um extremo de menos 60 graus de inclinação. E o rebolo também é autofiado, a gente calculou bastante coisa lá da equação de Taylor, lá, de vida de ferramenta, para torneamento, para fresamento. O rebolo, na verdade, quando o grão abrasivo fez seu papel, ele vai soltando o rebolo vai diminuindo de tamanho, vai ficando com um diâmetro cada vez menor ou com uma largura cada vez menor, depende de que parte do rebolo que está cortando a peça, e ele vai se auto-reafiando. Então ele sempre está afiado, como eles têm vários e vários grãos, os grãos que já cortaram vão saindo da peça, eles vão desgastando, então você está sempre com o rebolo afiado, diferente do fresamento. O fresamento, se tinha uma vida da ferramenta, a partir daquela vida da ferramenta, você teria que trocar áreas de corte. Então, como é que é formado o rebolo? Quais são as características de um rebolo de retificação? A gente fala sempre que tem 5 características principais. Então, a primeira delas, que material abrasivo que está usando? Muito usado óxido de alumínio, então talvez o mais usado é o óxido de alumínio, mas a gente vai ver os materiais que podem ser utilizados aí como material abrasivo. Tamanho de grão, então isso influencia diretamente no acabamento, questão do tamanho de grão do rebolo. Material aglomerante, que na verdade é a cola que vai juntar tudo ali, então você vai ter que ter o material abrasivo, o material aglomerante que vai juntar tudo. Aí também tem o grau do rebolo e a estrutura do rebolo. Então, para você ter um desempenho adequado, você vai ter que ter esses 5 parâmetros escolhidos do rebolo. E como é que eu vou escolher? Depende muito do material que você vai retificar e da dureza desse material, se é um material duro, se é um material mole, qual que é a composição química. A gente tem alguns casos que o material abrasivo, por exemplo, com aço, às vezes depende do material abrasivo, ele tem uma ligação química muito forte. Então, em vez de desgastar, ele vai fazer ligações, vai mudar a composição do teu material. Então, depende muito do tipo de peça que você vai retificar. Então, para diferentes peças, tem que usar diferentes rebolos.
Então, quais são as propriedades importantes dos materiais abrasivos? Então, algumas são exatamente iguais às ferramentas que a gente tinha lá de usinagem, lá de torneamento e, e fresamento. Então, qual que era a primeira? Sempre era ter alta dureza. Por quê? Porque se vai usinar materiais muito duros, tem que ter uma ferramenta que tenha uma dureza maior que ela. Resistência ao desgaste também era importante lá na usinagem convencional. Tenacidade também era importante. E agora vem uma característica nova que eles chamam de friabilidade. Talvez muitos não tenham escutado ainda o que é friabilidade. Então, é a capacidade do material abrasivo se fraturar quando a aresta de corte do grão se desgastar. Ou seja, quando aquele grão não estiver mais cortando, ele tem que cair fora para deixar os outros cortarem. Então, isso que chama friabilidade. Então, geralmente é uma característica muito importante, por quê? Porque se não tiver friabilidade, não vai ser autoafiar, vai chegar uma hora que o rebolo não vai mais cortar a peça, ele vai simplesmente começar a aquecer a peça, e aí você pode ter problemas no acabamento superficial, pode ter manchas azuladas até de queima do material, que não é desejável. Então, normalmente os materiais abrasivos de maior importância são óxido de alumínio, já tinha comentado, carboneto de silício com aço não é muito desejável se usar, porque ele tem uma forte atratividade com o aço, então ele se liga muito fácil com o aço, e como o processo de abrasão é a alta temperatura facilita a ligação química. Então, se você deixar é, retificar com carboneto de silício o aço, é bem fácil que o silício se ligue com o aço e você acabe mudando a estrutura do material. Aí tem o nitreto cúbico de boro, que é já para materiais mais duros, e o diamante. Aí o diamante pode ser diamante artificial ou diamante natural. Então, uma tabelinha para facilitar então o entendimento. Óxido de alumínio, material abrasivo mais comum de todos, usado para retificar aços e ligas ferrosas, ligas de alta resistência. Aí que tem uma nova unidade de dureza, que é que eles chamam de dureza Knopp. Ele tem uma dureza Knopp de 2100. A gente vai ver que dos materiais abrasivos que a gente está falando, é o de menor dureza. Carboneto de silício. Ele é mais duro que o óxido de alumínio, mas ele não é tenaz. Então, geralmente se usa para materiais dúcteis, como alumínio, latão, aço inox também, e com materiais frágeis, como ferro fundido e algumas cerâmicas também. Só que eles não podem ser usados para retificação de aço comum, devido à forte afinidade química entre o carbono e o carboneto de silício e o ferro nos aços. Então, que nem eu falei, para o inox dá para usar porque o inox não se liga tão facilmente. Essa é uma das propriedades do aço inox. Então, como ele já tem uma ligação forte, difícil ele se juntar com outros elementos. Mas o aço carbono é muito fácil ele se juntar com o carboneto de silício. Então, geralmente se aconselha que não seja retificado aço carbono com carboneto de silício. Aí o nitreto cúbico de boro, geralmente quando ele era usado, ele era feito pela General Electric Company com o nome de borazon. Então, se escutarem borazon, é o nitreto cúbico de boro que era feito pela GE na época. Geralmente são para material duro. Então, quando se fez uma ferramenta, mandou para tratamento térmico, endureceu ela, você faz a retificação com nitreto cúbico de boro ou liga especial para a indústria aeroespacial. E o diamante, então, o diamante pode ser natural ou artificial, já tinha comentado. E os rebolos de diamantes são geralmente usados para aplicação em materiais endurecidos e abrasivos. Cerâmica, metal duro, vidro. Então, o vidro retificado, que a gente fala, geralmente ele é retificado por rebolos com material abrasivo de diamante. Característica, então, a primeira característica que a gente falou que era o material ali, e agora a segunda característica é o tamanho de grão. Então, o tamanho de grão vai determinar principalmente o acabamento da superfície e qual que é a taxa de remoção de material. Então, a gente fala que pequenas granulometrias produzem melhores acabamentos. Então, tamanho de grão menor, acabamento melhor. Maior tamanho de grão, maior remoção de material.
Então, depende muito do que você quer e depende da dureza do material que você vai usinar também. Quanto mais duro o material, menor o tamanho de grão que você tem que usar. E o tamanho de grão, na verdade, como é que mede tamanho de grão? Imagine que você tem várias peneiras e o tamanho do furo da peneira é o número do tamanho de grão que a gente fala. Então, por exemplo, se você tem uma peneira com tamanho 8, ela é uma peneira que a gente chama muito grossa. Se você tem uma tamanho 250, ela é uma peneira muito fina. Então, é só para ter uma ideia. Então, o tamanho de grão geralmente ele é contado pela granulometria da peneira que vai ser filtrado esse material. Terceiro, depois de material e a parte de tamanho de grão, é que a questão do aglomerante. Aglomerante, na verdade, é a cola. Então, a gente vai falar que aglomerante é o que vai colar o teu rebolo. Então, ele mantém os grãos abrasivos unidos e estabelece a forma e integridade estrutural do rebolo. Então, geralmente também tem que ser resistente, tenaz, duro e resistente à temperatura, porque se for um aglomerante que se desfaz com a temperatura, vai ter problema. A usinagem já tinha altas temperaturas, a questão da retificação tem temperaturas ainda maiores. Então, é importante que esse aglomerante resista à temperatura. Então, que tipo de aglomerante que é usado? O vitrificado, que é o mais usado de todos, é tipo uma argila. Então, é uma argila cozida em materiais cerâmicos. E a maioria dos rebolos de uso comum aí são rebolos vitrificados, que a gente fala. Então, eles são resistentes e rígidos, suportam elevadas temperaturas e não são afetados por água, óleo. Então, você pode usar água e óleo para reduzir a temperatura da peça, ou seja, um fluido de retificação. Aí tem o silicoso também, que geralmente são limitados a situações nas quais a geração de calor pode ser minimizada, então fiação de ferramenta de corte. Aí tem aglomerante de borracha, ele é, como o próprio nome diz, a borracha é muito flexível, então geralmente ele é usado em disco de corte. Aí tem o resinoide também, você usa resinas termofixas, elas possuem elevada dureza e são usadas em retificação de desbaste em disco de corte. Aí tem o aglomerante de âmbar também, que são relativamente resistentes, mas eles não são muito rígidos. Então, geralmente, quando você tem uma operação que exige um bom acabamento superficial, você usa. E tem aglomerante metálico também, que geralmente é o bronze para rebolo de diamante e nitreto cúbico de bóron. E qual que é a estrutura de um, se a gente pegar a microestrutura lá de um grão do rebolo? Então, você vai, essa parte mais marronzinha aqui é a cola, o aglomerante, que a gente chama. Aí você tem os grãos abrasivos, que daí é os materiais que a gente falou lá, óxido de alumínio, diamante, nitreto cúbico de bóron. E tem alguns poros, espaços vazios. Para que serve esses espaços vazios aqui? Para permitir que o cavaco escoe por aqui. Então, geralmente você tem poros, espaços vazios para permitir que o cavaco escoe. Então, aqui justamente falando dessas estruturas abertas, são recomendados para situações que o escoamento dos cavacos deve ser garantido. Então, quanto mais densa a estrutura, melhor o acabamento superficial. Aí a gente falou também do grau do rebolo. Então, o que é o grau do rebolo? É a resistência do rebolo em reter os grãos abrasivos durante o corte. Então, quanto que ele consegue segurar esses grãos abrasivos durante o corte. Isso depende muito da quantidade de aglomerante que é usado na estrutura do rebolo. Então, essa escala sempre vai de macio a duro. Geralmente, esse é indicado por letras, essa escala de macio a duro. Rebolos macios perdem grão prontamente, então quanto mais macio, mais ele vai perder grão, e o duro, mais difícil ele vai perder grão. Então,
O macio é quando se precisa remover pouco material, material bem duro, e o rebolo duro geralmente é quando você tem que remover bastante material alta taxa de remoção para material duro também. E tem uma norma americana, que é a ANSI, que designa a nomenclatura para esses rebolos. Então, na norma vai ter aquelas 5 características que a gente falou lá: o tipo de abrasivo, o tamanho de grão, o grau, a estrutura e material aglomerante. Então, tem 2 tabelas que vão ser apresentadas em seguir aqui, que vão apresentar essa norma ANSI com letras e números que são usados para esse tipo de rebolo. Então, essa tabela 18.3 aqui são para os rebolos convencionais de retificação. Então, tem uma norma ANSI lá, B74.13 de 1977. Então, é uma norma relativamente antiga, mas até hoje ela é válida. Então, ela começa com um prefixo, que geralmente é dado pelo fabricante. Nem sempre tem, mas tem fabricantes que colocam um prefixo. Aí a primeira aqui é o tipo de abrasivo. Então, como é o rebolo convencional, basicamente são 2 tipos de abrasivo. O A, que vai ser o óxido de alumínio, e o C, que vai ser o carboneto de silício. Aí que o 46, o que é o 46? É o tamanho de grão. Então, aqui ele fala, se o grosso é de 8 a 24, médio de 30 a 60 e fino de 70 a 180. Então, nesse caso aqui seria um médio, que ele está entre 30 e 60. Aí o H aqui é o grau, então isso aqui vai de A a Z. Então o A é o mais macio, o Z é o mais duro. O M, digamos, é o médio. Então o H ainda é um, é um macio que está chegando próximo ao médio. Aqui 6, essa escala vai de 1 a 15. Então, estamos dizendo questão da densidade. O 1 é o mais denso e o 15 é o menos denso. Então, 6 está mais ou menos na metade aí da escala. Aí aqui vem o tipo de aglomerante. Então, B resinoide, BF resinoide reforçado, E shellac, R borracha, RF borracha reforçada, silicado e vitrificado. Quando a gente falou, o mais comum de todos é vitrificado. E por último, se quiser, o fabricante lá, colocar o nome do fabricante. Então, o primeiro e o último aqui são questões do fabricante, e os outros 5 são aquelas 5 características que a gente falou que são fundamentais para designar o processo. E aqui são para os rebolos de diamante e nitreto cúbico de boro, que são os outros 2 tipos de abrasivos. Então, são 2 tipos especiais, que digamos assim, mas a nomenclatura é basicamente a mesma. Então, de novo, você vai pegar as características, as 5 características principais, e daí o prefixo do fabricante, o que muda. Aqui no final, a profundidade do abrasivo. Então, profundidade e camada do abrasivo em milímetro ou em polegada. Os rebolos têm alguns formatos que eles são fabricados. Então, esses 3 primeiros formatos aqui, A, B e C, são usados essa face aqui de retificação. Então, eles são chamados tangenciais, porque a tangente deles que vai fazer o serviço. Então, a face de retificação vai ser essa aqui, ó. Então, por isso que eles são tangenciais. A, B e C. Aqui vai ser o diâmetro de montagem dele. Nesse caso aqui no C, a profundidade é abrasiva, então só vai usar isso aqui do teu rebolo, é pouca coisa. Aqui já não, aqui você já pode usar todo esse comprimento aqui e a largura do rebolo. Aqui tem um rebaixo para fixação também. Já aqui as outras figuras você usa diferente. Então, isso aqui normalmente se usa em esmerilhadeiras. Então, é o que a gente chama lá o rebolo de corte. A gente usa essa face aqui para retificação, mas geralmente, como ele é fino, ele é utilizado para recorte. Então, isso aqui geralmente é usado em esmerilhadeiras. Já aqui não, ó, aqui você tem uma face de retificação diferente. Não é tangencial aqui, ó. São rebolos que a gente chama plano. Então, a face de retificação dele é essa aqui, ó. Face de retificação aqui, aqui e aqui.
Então ele é preso aqui, ele está girando, mas a face de retificação dele é aqui, diferente desses tangenciais, que é a face de retificação aqui no outro lado. Geralmente as condições de corte na retificação, conforme eu já falei, são velocidade muito alta e espessura de corte muito pequena. Então, se a gente olhar aqui na figura, esse LC aqui é o comprimento do cavaco que a gente vai ter. Se a gente olhar, aqui tem o comprimento do cavaco, aqui tem a espessura do cavaco. Então, aqui, essa figura B aqui é o recorte do comprimento com a espessura. E aqui a figura C é como se estivesse vendo de frente. Então, a espessura, esse cavaco sai praticamente num formato triangular aqui. Então, o W basicamente vai ser a largura de corte do rebolo, que tá aqui, e o T vai ser a espessura do cavaco. Como isso aqui é muito pequeno, então, quanto melhor acabamento que a gente quer ter, menor tem que ser esse tamanho do cavaco aqui. Vocês imaginem que a taxa de remoção é muito baixa. Por quê? Porque você está tirando cavaquinhos muito pequenos, até para o acabamento superficial ser bom. Então, você gasta muito mais energia para usinar dessa forma, com abrasão, do que usinar, por exemplo, se fosse por um processo de fresamento. Então, é um processo que tem uma energia específica muito alta. Não sei se vocês lembram, tinha uma tabela de energia específica lá para fresamento e torneamento. Para retificação, essa energia específica é muito, muito alta. Isso gera muita temperatura. Lá na usinagem, geralmente essa temperatura ficava no cavaco, boa parte da temperatura saiu do cavaco. Aqui não. Aqui boa parte dessa temperatura fica na peça. E isso pode dar grandes problemas. Por quê? Se aquecer a peça, você pode dilatar, pode ter problema dimensional, pode queimar a peça que a gente chama. Às vezes você olha numa peça, tem uma marca azul, que é da retífica, ou seja, você chegou a queimar a peça por tanta temperatura. Você pode causar trincas superficiais na peça. Então, isso é um dos cuidados que tem que ter. Por isso que geralmente essas operações de retificação são operações com bastante lubrificação para impedir esse aumento tão grande de temperatura. Então, se a gente for lá para os parâmetros que a gente calculava nas operações de usinagem convencional, aqui também tem cálculo. Então, velocidade do rebolo, πdn sobre 1000, parecido com a velocidade de corte lá que a gente calculava para o torneamento. Qual é a diferença? Que aqui a rotação é muito maior do que lá no torneamento e no fresamento. Taxa de remoção de material, também a gente calculava a taxa de remoção de material. Então, velocidade, o W, que era praticamente o avanço ali, vezes profundidade de corte. Essa taxa de remoção de material nos processos convencionais de usinagem é muito maior do que nos processos de retificação. Cada grão do rebolo corta um cavaco individual, então, e esse cavaco vai ter uma forma triangular, que nem a gente mostrou na figura lá. Então, numa operação de retificação, a gente tem que saber como é que vai ficar o acabamento superficial, as forças e energia, a temperatura da superfície da peça e o desgaste do rebolo, que era o que a gente calculou exatamente para a usinagem convencional. Então, como é que a gente estima o comprimento do cavaco, que é o LC que a gente chama? Se a gente for fazer uma relação trigonométrica, digamos assim, a gente vai falar que esse comprimento do cavaco vai ser raiz do diâmetro do rebolo vezes a profundidade do corte. Aí você tem uma taxa de aspecto de grão, que chama RG. Como é taxa, é geralmente algo adimensional. Então você vai dividir a largura pela espessura do cavaco. Então essa relação entre a largura e espessura do cavaco a gente vai chamar de taxa de aspecto do grão. Geralmente esse valor varia entre 10 e 20 e depende muito de quantos grãos estão atuando ali, quantos estão cortando. Quanto maior menor o tamanho de grão do rebolo, maior o valor de RG. Aí também a gente pode calcular a quantidade de cavaco, o número de cavacos, NC está falando aqui número de cavacos, então quantos cavacos são formados ao longo do tempo. Então, velocidade vezes W vezes C,
que é o número de grãos por área na superfície do rebolo. Então, isso aqui é uma característica direta do rebolo de retificação. Quanto maior o número de cavacos formados, ou seja, menor vai ser o cavaquinho ali, melhor vai ser o teu acabamento superficial. Então, ou seja, se aumentar a velocidade, se aumentar o W, aumentar o C, você vai melhorar o acabamento. O U, que era a energia específica que a gente calculava lá em usinagem também vai ser calculado aqui para retificação, vai ser a força de corte vezes a velocidade, dividido pela velocidade de avanço, vezes W, vezes profundidade de corte. Então, também, assim como a gente calculava lá na usinagem convencional, aqui também se usa a energia específica. E lógico que essa energia específica é muito maior do que na usinagem. A gente fala que geralmente é 10 vezes maior. Os grãos individuais também, eu falei, geralmente eles têm uma inclinação de menos 30 graus, mas podem chegar até menos 60. Isso implica em que você tem tensão de desalhamento muito elevado e isso aumenta a energia necessária para corte na retificação. E assim como a gente falou, os grãos são autoafiáveis e cada um tem uma direção, então nem sempre um grão está disposto ou está à disposição dele no disco, está ideal para ele fazer corte. Então tem muito grão que nem vai fazer nada na peça, ele simplesmente vai amassar. Então tem três possibilidades. A primeira delas é o grão que vai cortar a peça mesmo, que vai gerar cavaco. Tem um segundo grão que depende a disposição dele, ele simplesmente vai amassar a peça aqui, que já não está fazendo efeito nenhum, só está amassando a peça. E um terceiro grão, que vai ser pior ainda, que não vai nem amassar nem cortar, que ele só vai atritar contra a peça. O que vai acontecer? Vai atritar, vai consumir energia, vai esquentar a peça e não vai resolver nada. Então, por isso que a energia específica é maior também. Lá no fresamento e no torneamento, a ferramenta sempre está numa condição ideal de corte. Aqui não, aqui vai ter grãos que vão cortar, tem grão que vai amassar e tem grão que vai simplesmente aquecer a peça. Se a gente usar a relação da energia específica, lá que a gente falou antes, a gente pode calcular a força de corte por grão do rebolo lá. Então, a gente pode calcular essa força de corte que atua sobre um grão individual. Depende de uma constante K1, que é uma constante que a gente chama de proporcionalidade, que depende da resistência do material que está sendo cortado, da fiação de cada grão. O que significa na prática essa questão aí dessa relação? Que se um grão é individual será puxado para fora do rebolo, que é a questão se vai se afiar ou não vai se afiar o rebolo automaticamente. Então, lembre que uma característica importante do rebolo é a autoafiação. Então, essa força aqui vai dizer quão fácil ou quão difícil que é tirar esse rebolo, esse grão do rebolo, para ver se ele vai se autoafiar. Aqui só falando da questão do calor, então, que nem eu falei, na usinagem convencional, geralmente esse calor é jogado para fora pelo cavaco. Aqui não. Então, geralmente existem queimas e retificação que pode ser defeitos metalúrgicos na camada do material, trinca superficial, ou até em peças que foram submetidas a tratamento térmico, e quando você joga tanta temperatura, você acaba destemperando o material, deixando ele mole de novo. Então a gente tem que cuidar muito com essa questão de temperatura na retificação. Tem até uma forma de calcular essa temperatura na retificação, que tem um outro fator K aqui, que é uma constante de novo de proporcionalidade. Então tem que se cuidar muito com essa questão da temperatura. Então, como é que se faz? Ou você usa fluido de corte, ou diminui a taxa de remoção. Estou jogando uma taxa de remoção menor para não esquentar tanto a peça. Então, algumas considerações práticas aqui na retificação. Então, na retificação de aço, a maioria dos ferros fundidos vai usar óxido de alumínio como abrasivo.
Materiais não ferrosos, carboneto de silício. Lembra que o carboneto de silício com aço é problemático, mas nos outros metais não ferrosos, não. Aço ferramenta endurecido e de certas ligas aeroespaciais, aí é o nitreto cúbico de bório. Materiais abrasivos duros, como cerâmica, carbonetos sintetizados e vidro, a gente até falou, aí é diamante. Material macio, então macio geralmente a gente usa grande tamanho de grão e rebolo com elevado grau de dureza. Material pesado, pequeno tamanho de grão, então macio, grande tamanho de grão, pesado, pequeno tamanho de grão e rebolo de baixo grau de dureza. Otimização de acabamento superficial, então você quer uma superfície com melhor acabamento. Então, pequeno tamanho de grão e rebolo de estrutura densa. Alta velocidade de rebolo e baixa velocidade da peça. Minimização da taxa de remoção do material. Então, maximização, desculpa, você quer remover mais material. Então, grande tamanho de grão, um rebolo com uma estrutura mais aberta, lembra que tinha estruturas vazios lá, e aglomerante vitrificado. E para minimizar a questão dos danos térmicos que a gente falou ali, trinca, empenamento ou até amolecimento da superfície da peça. Então, sempre manter o rebolo afiado, dressar o rebolo frequentemente, usar pequenas profundidades de corte, que é uma coisa que eu falei, então se diminui a profundidade de corte, baixas velocidades do rebolo e altas velocidades da peça. E se o rebolo de retificação da vitrifica ou queima, você tem que escolher um rebolo com baixo grau de dureza e estrutura aberta. E se ele quebra muito rapidamente, aí você tem que usar um com elevado grau de dureza e estrutura densa. Então, essas são umas dicas práticas que às vezes ajudam na escolha do rebolo. A aplicação de fluido a gente já comentou também, então esses fluidos muitas vezes, geralmente são usados fluidos para essas operações porque eles auxiliam muito na redução do calor gerado e da temperatura. E geralmente a retificação plana, então tem retificação plana e cilíndrica. A plana é superfície plana, como o próprio nome diz. Então ela usa geralmente a periferia do rebolo, a face plana do rebolo. Então geralmente o rebolo está rotacionando em torno de um eixo horizontal e a retificação de topo é pela rotação do rebolo em torno de um eixo vertical. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui o eixo está na vertical. Então, aqui a gente chama de plano e aqui é de topo, porque o eixo está na horizontal. Então, a peça geralmente está se movendo e o rebolo está girando. Aqui tem um outro caso que a peça está girando, o rebolo está girando também, mas é uma retificação plana, porque está tirando o plano da superfície aqui. E aqui também é uma de topo, porque a ferramenta está com um eixo vertical. Aqui é uma retífica plana comum, então ela tem uma mesa parecida com uma da fresadora, e essa mesa vai se movimentar aqui e o rebolo vai girar. Então, o movimento de penetração é nesse eixo aqui e vai tirando um pouquinho de material de cada vez do processo. Aí tem a retificação cilíndrica também. Então, a plana, geralmente, para fazer em superfície plana, cilíndrica em superfície cilíndrica. Aqui já é mais parecido com um processo de torneamento. Então, tem uma retificação cilíndrica externa, então se faz no externo da peça. Basicamente é bem parecido com um equipamento tipo um torno, só que a ferramenta é um motor acionando um rebolo. E a interna é bem parecida com o mandrilamento que a gente já tinha visto lá também. Na cilíndrica externa tem dois tipos. Um que o avanço do rebolo vai paralelo ao eixo que a peça está girando. E o outro é quando se está fazendo um avanço do rebolo perpendicular ao eixo da peça. Essas operações chegam a dar aí acabamentos muito bons e o avanço é muito, muito baixo. Então, geralmente é 75 milésimos de milímetro de avanço. É um avanço muito baixo. Não sei se vocês lembram, quando a gente calculava a rugosidade da peça, uma das características era o avanço.
Então, como o avanço é muito baixo, a rugosidade final vai ser muito baixa, vai ser espelhada a peça. E aqui é uma retificação cilíndrica interna, que a peça está girando e o rebolo está girando por dentro aqui, que é muito parecido com o mandrilamento que a gente já falou. Aqui é uma retificação que a gente chama sem centros, porque, se for ver, tem uma lâmina de apoio para a peça aqui, tem um rebolo regulador, que é basicamente para fazer o avanço da peça para frente ou para trás. Então ele é um pouquinho inclinado e ele faz com que a peça avance. E o rebolo de retificação fica girando aqui. Isso aqui é muito utilizado para peças compridas, por exemplo, tubos de 3 a 4 metros de comprimento. Então é um processo que dá uma velocidade muito grande. Por quê? Porque você só simplesmente joga a peça, o rebolo regulador vai fazendo o avanço e já vai retificando a peça. Então ele é um processo alternativo que geralmente usado para acabamento de superfícies cilíndricas. Então, você pode calcular a taxa de avanço do rebolo regulador de acordo com o ângulo de inclinação dele. Veja que ele tem um ângulo de inclinação I aqui, ó. Então, de acordo com esse ângulo de inclinação aqui, com o diâmetro do rebolo e da rotação dele, você sabe qual que é a taxa de avanço que ele está fazendo. E aqui um outro tipo de retificação 600, só que ele não tem mais essa lâmina de apoio que tinha antes. Então agora, o que acontece aqui? Você tem dois rolos de apoio, você tem o rebolo de retificação interna, então você está retificando interna a peça, e aqui o rebolo regulador que está inclinado, que vai dar o avanço na peça. Ele tem uma possibilidade de dar uma concentricidade muito boa, só que você não consegue ter comprimentos de peça de 3 a 4 metros, que nem aquele que tinha no de apoio lá, porque você tem que apoiar esse rebolo retificador. Então, você teria que ter um eixo muito grande para conseguir fazer peça muito grande. Onde que é usado isso aqui? Pista interna de rolamento geralmente é retificada por esse tipo de processo. Aí tem um outro tipo de retificação que foi inventada mais recentemente, então recentemente é 1958, não é tão recente assim. Mas qual que é a ideia dessa retificação? Aqui é uma retificação comum na letra A, então veja que a profundidade de corte é pequeníssima aqui. E você tem tudo isso aqui de material a ser removido. Essa tal da creep feed aqui, você avança bem mais o rebolo, estão vendo que ele está fazendo em um passo só. A diferença é que você tem um avanço da peça bem lento aqui. Então o rebolo fica girando, você fica avançando bem lento a peça. Aqui você tem uma velocidade de peça maior. E esse tipo de creep feed aqui, ele te dá possibilidade de fazer tanto plana como cilíndrica externa, e ele dá uma taxa de remoção muito maior que o outro. Então, isso aqui até começou a despertar um pouco o interesse do pessoal em fazer retificação para peças que precisam de uma maior remoção, não só para acabamento. Então, qual que é a vantagem dessa tal de creep feed? Então, elevada a taxa de remoção do material, maior precisão da superfície produzida e redução das temperaturas superficiais da peça em relação à retificadora convencional. Então, aqui é uma máquina convencional, você tem em muita empresa aí, você tem uma máquina, você tem um eixo e tem disco abrasivo em ambos os lados. Então, geralmente, se usa dois discos diferentes nos dois lados, ou às vezes a pessoa coloca só uma escova aqui para escovar o material, e do outro lado se usa o disco. Muitas vezes é usado para tirar a rebarba de peça fundida, ou rebarba de peça usinada, ou para afiar a ferramenta. Mas isso aqui são retificadores de disco que a gente chama. Aí também tem lixadeira que tem duas polias e você, através de um rolo, se retifica a tua peça. E aqui eu vou passar um vídeo aqui, que é uma retífica do motor, então ela mostra praticamente todos os tipos de retífica que a gente viu até agora. Então aqui está retificando cilíndrico, veja que está bem parecido com o
torno mesmo, ele dá um relógio comparador mostrando a variação da peça, mas é bem parecido com um torno, tá preso um torno, só que a ferramenta que está sendo usada é um rebolo girante. Então, aí é uma retífica interna, bastante misericórdia, como a gente falou. Da branquinha, agora uma retífica de biela, que é no alongamento da bronzina. Então veja, ó, tem um eixo aqui fora de centro girando, tem uma retífica interna, que é bem parecido com o processo que a gente chama de mandrilamento. Então, ó, está ajeitando internamente o diâmetro do furo, mais um processo de lubrificação, a gente viu a tendência externa e externa. Agora a retífica da bucha da biela. Retífica de cilindro, que é a retífica interna, então ele está indo aos poucos dentro do cilindro ali para retificar, tirar toda a parte de risco, então acabamento. E agora vem uma retífica plana que a gente chama de plana de cabeçote. Então o cabeçote do motor para deixar a superfície perfeita de novo, é feito uma retífica plana. Então veja, tem um disco girando aqui, está caindo quando o cavaquinho bem pequeno, ó. Então o disco girando uma alta velocidade, isso aqui está avançando, um avanço bem baixo para fazer essa retífica do cabeçote aqui. Então, a gente viu tanto a retífica plana como a retífica cilíndrica interna e externa. Agora ele vai fazer a retífica da série de cabeçote. Pessoal propaganda também fez, mas importante que deu para ver os três tipos de retífica. Tem alguns outros processos abrasivos, então brunimento, lapidação, polimento e superacabamento, e são usados sempre para operação para acabamento. Então se dá a forma inicial para qualquer outro tipo de processo e daí no final você só usa esse tipo de processo para dar acabamento. Então, aqui só uma tabela, retificação tamanho de grão médio, então geometria das peças típicas, e aqui acabamento superficial em micrômetro. Então, ó, com um tamanho de grão médio de 0,4 a 1,6 micrômetro, que é baixíssimo já. Com um tamanho de grão fino de 0,2 a 0,4 microns. O brunimento é de 0,1 a 0,8 microns. A lapidação é de 0,025 microns a 0,4 microns. O superacabamento, 0,013 microns a 0,2 microns. O polimento, de 0,025 a 0,8. E o polimento fino, de 0,013 a 0,4. Então, são acabamentos superficiais muito bons. São polidos mesmo que a gente fala. E aqui é o tipo da geometria das peças que são usadas. Então, o brunimento, na verdade, você tem duas juntas universais aqui. Ele é acionado por um eixo girante com movimento de rotação e ele faz um movimento alternativo de cima para baixo para fazer acabamento em furo de motor de combustão interna, que nem a gente estava vendo no vídeo ali. Então ele tem um acabamento muito bom e geralmente a superfície brunida, que a gente chama de superfície brunida cruzada. Então, no final, o acabamento fica nesse formato aqui. Lapidação, então a lapidação também é um processo abrasivo. O disco vai girando aqui quase em um formato de 8. Você tem um composto de polimento, assim. Lógico que aqui está com tamanho de grão exagerado. Então tem uma ferramenta e tem um composto de polimento que vai dar polimento nessa peça.
Então, geralmente peça que precisa vedação ou peça que tem, podem sofrer fadiga. Vocês vão ver lá quando a gente tratar um projeto de máquina 1 no quarto ano, vocês vão ver quanto melhor o acabamento superficial, menos o material vai sofrer com fadiga. Então, peças que tem um problema de fadiga, geralmente faz um processo de lapidação também. Superacabamento. Então, você tem um bastão aqui, que você tem um movimento de alta frequência, ou seja, muito rápido, mas com baixa amplitude, então com um deslocamento muito pequeno. E você faz uma rotação da peça bem pequenininha. Ou seja, é como se estivesse lixando uma peça lá bem devagarinho, com fluido de corte aqui, para dar esse acabamento. E dá precisão aí de até 0,025 micrômetro, que é uma coisa muito grande. Então, é um processo muito lento, mas que dá um super acabamento, como o próprio nome do processo já diz. Aí tem o polimento e espelhamento, que geralmente é para dar beleza à peça mesmo. Então, polimento e espelhamento é mais usado para a peça ficar polida e com um acabamento bonito, com também rotações altas e uma pasta de polimento geralmente. Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente continua aí na parte de dimensionamento desses tipos de processos.